Fala, torcida gloriosa! Hoje, dia 2 de maio de 2025. Bora falar da janela do meio de ano e do que esperar, né, dessa janela do Botafogo, janela de contratações do Botafogo para o meio do ano, uma vez que o Botafogo vai disputar o Mundial de Clubes e a gente precisa saber como ficará o time até esse período. Bora falar um pouco então de quais possíveis contratações, quem chega, né, no Botafogo para reforçar o time para o Mundial de Clubes. O Botafogo, como vocês sabem, terá uma maratona de jogos agora recentes, né? Nós vamos começar com o jogo de amanhã, que é o jogo contra o Bahia. A gente vai ter aí o Renato Paiva voltando a enfrentar o seu ex-time e será o que pode acontecer nesse jogo. O Botafogo irá bem contra o Bahia? Será que o Bahia vai sair superior ao Botafogo? Bora pensar isso aí, porque é importantíssimo para o Botafogo, né? Um jogo de brasileiro para se posicionar cada vez mais em cima da tabela. Quais são os problemas que o Botafogo terá, né, para esse jogo? Nós sabemos das duas lesões, lesões na verdade, da investigação sobre a lesão, né, do Barbosa. O Barbosa saiu de muletas e uma bota ortopédica, né, do jogo do meio de semana pela Copa do Brasil, e o Savarino sentiu um desconforto muscular na coxa direita e também saiu do jogo, né? O Botafogo acabou o jogo com 1 a menos, né, contra o Capital, onde o Botafogo saiu muito bem, né, um dos primeiros times aí, ou um dos poucos times, melhor dizendo, a ter um resultado assim que deixou a gente confortável para a rodada que a gente vai falar aí para vocês, que é uma rodada cheia, né? O Botafogo tem muitos jogos pela frente. Primeiro jogo, como eu falei para vocês, jogo contra o Bahia. Depois a gente vai viajar para Venezuela e vai pegar o Carabobo. Então, na sequência, né, de jogos, que são jogos muito importantes para o Botafogo, começando com o jogo do Bahia, a gente vai ter o Carabobo na Venezuela, terça-feira às 19 horas. O Botafogo, ele divulgou em suas redes sociais, né, uma tabela com esses jogos. Eu vou falar aqui para vocês, certo? Para vocês verem como a tabela do Botafogo, como uma sequência de jogos, é uma sequência dura, intensa e com muita importância até chegar ao Mundial, tá certo? Então a gente vai precisar entender que o Botafogo precisa se fortalecer até esse Mundial, uma vez que a maratona de jogos está bem intensa. Bom, antes de falar para vocês a tabela, né, de jogos do Botafogo, está lá divulgada nas páginas de redes sociais do clube, vou pedir a você que ainda não é nosso inscrito, que se inscreva no canal, né, dá aquela moral aí pro irmão de camisa, curta o vídeo também, deixe seu comentário. Vamos cada dia mais aqui falar do Botafogo. E só curtir aqui embaixo. Também é só se inscrever. Não vai prejudicar em nada, ainda vai ajudar, né, a gente aqui a falar do Botafogo todos os dias. Então vamos lá. Próximos jogos do Botafogo: Bahia e Botafogo, né? Amanhã, 3 de maio, às 9 horas. Não vamos perder. O jogo será transmitido aí, né, pelo Sport TV, Premier TV, a Botafogo TV também vai comentar. E a gente depois vai fazer um pós-jogo aqui, certo? Terça-feira, 6 de maio, às 19 horas, o Botafogo estará jogando contra o Carabobo pela Venezuela. É importantíssimo o Botafogo ganhar, né, desse time. Vai ser, não vou dizer que vai ser um jogo fácil, porque vocês estão vendo a Copa do Brasil aí, né? O Botafogo até passou fácil pelo Capital, mas os outros times sofreram, e a gente sabe que hoje em dia não tem mais bobo no futebol, e fazendo uma brincadeira com o nome aí do Carabobo, tá certo? Depois, no domingo, dia 11 de maio, às 20 horas, no Engenhão, é isso? O Botafogo pega o Inter pelo Brasileirão. Aí viaja de novo, na verdade não, fica no Rio e recebe o Estudiantes. Depois a gente tem um clássico importantíssimo às 6h30 no domingo, dia 18 de maio. Aí esse jogo contra o Capital, que é no meio do Flamengo, né? E entre Flamengo e Universidade do Chile, que será o último jogo do Botafogo de maio aí pela Libertadores. Vai ser dia 27 de maio, 9h30. Capital, Botafogo vai ao Mané Garrincha, né? Para jogar contra o Capital às 9h30. Provavelmente com um time completamente alterado, mudado, uma vez que o Botafogo ele já está com uma vantagem enorme para o Capital, tá certo? Então a gente acredita que o Botafogo irá levar um time reserva para esse jogo. Bom, por que a gente colocou hoje o título do nosso vídeo, né? Que é o que esperar da janela do meio do ano do Botafogo. Porque o Botafogo, a gente sabe, né, ele tem algumas carências aí para serem repostas, né, para serem corrigidas, né? Carência é essa que a gente pode atribuir até ao planejamento do clube, né, que contratou muito do meio para frente, mas não contratou para zaga nem as laterais. A gente sabe que a gente está com um plantel enxuto nessas áreas. Por exemplo, nós tivemos aí a lesão do Barbosa.
Nós não sabemos até agora, né? Dia 2 de maio, não teve nenhuma atualização. Fizeram exames ontem, né? Tanto Barbosa quanto Savarino, mas não tivemos nenhuma atualização sobre a situação dele. Nós não sabemos o quanto tempo ele vai precisar para se tratar, se já vai jogar depois do jogo do Bahia, se já vai estar contra o Carabobo. Ele não jogaria contra o jogo do Bahia, né? Mas o Botafogo então não divulgou essa informação. Não é hábito do Botafogo divulgar a informação de quando o jogador estará disponível, né, ou quanto tempo durará o seu treinamento, o seu tratamento, uma vez que isso poderia ser usado pelos rivais, né, para pensar o time que o Botafogo entraria em campo. A verdade é que a gente não tem peça de reposição, né? Nós temos o David Ricardo e o Jair. O Bastos está machucado desde o início do ano, e aí a gente precisa e sente a carência de um zagueiro para estar ali agora nesse momento, né? E aí é que chega o momento do nosso título aqui. O Botafogo começou a sondar um jogador chamado Jubal, zagueiro de 31 anos, ele é brasileiro, está jogando no Auxerre da França, tá? É capitão do time, mas está com o seu contrato para encerrar agora em junho. E aí o Botafogo e outros clubes estão sondando a possibilidade de contratá-lo e trazê-lo para o Botafogo para ajudar na reposição da vaga aí de alguns jogadores que podem se machucar, tá certo? Tanto é que a gente tem improvisado Danilo e outros jogadores na zaga, né? Isso aí é muito ruim, a gente tem uma sequência muito importante agora. Eu sei que esse jogador não chega para agora, chegaria lá para junho, né? Então os jogos de maio a gente vai ter que ir com o que a gente tem, mas seria importante a gente não sofrer mais com esse tipo de falta, né? De jogadores para reposição para o segundo semestre. Então o Botafogo está pensando em trazer o Jubal. Eu não acompanho o Jubal lá na França, mas o cara é capitão, né, um jogador de 1,90 m, né, parece que está bem posicionado lá, só que o contrato dele está se encerrando, e aí o Botafogo então pode trazer esse jogador pro seu plantel, tá? Nós temos também carências também de jogadores criativos que possam ajudar o Botafogo a criar mais jogadas. A gente viu que no último jogo, né, pelo Brasileirão, o Paiva arrumou o time de uma maneira diferente, e aí deu maior possibilidade, né, de triangulações, jogadas mais importantes, e a gente viu que isso fez o Botafogo melhorar muito. Então a gente deu uma melhorada, o Renato Paiva agora respira com mais tranquilidade, o Botafogo também com mais tranquilidade. No entanto, a gente sabe que precisa de jogadores com a mesma característica do Savarino, ou até melhor, né, ou até recompondo aí o meio de campo aí criativo. Então o Wendel, que é do Zenit, pode chegar no meio do ano, pode não, já é a contratação nossa, né, vai chegar no meio do ano, isso aí facilitará também e reforçará também o time, né, para o segundo semestre. O Santi Rodrigues, como a gente já falou, está aqui, está tentando aí entrar em forma para jogar naquilo que ele pode render, né, cada vez mais, mas até agora não apresentou um futebol que ele pode apresentar, tá certo? É uma coisa que a gente tem que esperar, a adaptação do jogador, né, para isso. Então a gente precisa que o Botafogo dê condições para ele cada dia mais recuperar o que ele pode jogar. Uma possibilidade também para recomposição de pontas, né, a gente precisa de jogadores ali fazendo as pontas tanto pela direita quanto pela esquerda, é a possibilidade da contratação do Wesley. A gente sabe, né, já falei em alguns outros vídeos aqui, você pode procurar. O Wesley seria importantíssimo aí para fazer essas laterais, né, um jogador rápido, jovem ainda, né, até para poder chegar e disputar vaga ali na ponta seria muito importante, né? Perfil parecido com o que o Nathan Fernandes poderia ser no Botafogo, mas até então o Nathan Fernandes ainda não desencantou, né? Não entrou em campo, estava com lesão até agora, está tratando, tá já treinando, mas ainda precisa entrar na sua melhor forma também para ajudar o Botafogo. Jogador jovem, promissor, então a gente tem que esperar essa condição dele, né, para jogar e ajudar o Botafogo. Então a gente que quer ver o Botafogo melhorando seu plantel, né, tem essa esperança aí e essas possibilidades, uma vez que o clube está atrás de jogadores para recomposição de posições, né, e também para reforçar o time para o resto do ano, tá certo? Bom, se você chegou até aqui no nosso vídeo, eu mais uma vez peço, comente aí, né, deixe seu comentário e também nos siga para mais do Botafogo aqui no canal WBRF, e tudo aquilo que a gente quer para você compartilhar informações no nosso fogão. Então, até a próxima e eu fico por aqui.